do que jornalismo econômico, uma consultoria para o seu negócio. Eu sou Fátima Tussi, quero a sua companhia para começarmos mais um programa aqui, na Record News. Jornalismo 24 horas de plantão. Nosso programa hoje vai começar por filosofia para ir para a economia. Sabe por quê? Todo ser humano tem dentro de si aquele desejo de criar uma identidade com seus semelhantes, seja qual for, religiosa, racial, política. E dessa forma, ele forma um vínculo social que origina as sociedades e que, posteriormente, acaba se transformando numa identidade nacional. A partir daí, constituindo uma nação. Acontece que no mundo globalizado, neste mundo que a gente vive hoje, a gente sabe muito bem que a evolução da democracia está em alta. Mas também a globalização faz com que a gente tenha que se movimentar entre os países. E um exemplo recente é o que aconteceu na Itália. Na Itália, as pessoas pensaram além do seu território. E quem tem a cidadania italiana fora da sua Itália pôde votar nas eleições parlamentares, mesmo não estando no seu país de origem. O nosso convidado de hoje é um exemplo disso, é o Fábio Porta. Ele é um italiano, radicado no Brasil, eleito pelos ítalo-brasileiros para o parlamento italiano. E nós vamos conversar com ele o que ele vai representar a nós brasileiros, a este país lá, o que direto ou indiretamente vai contribuir para o intercâmbio econômico e cultural entre os dois países. Principalmente, Fábio Porta, eu vou lhe dizer uma coisa que eu tenho muito forte em mim, que é a crença que o seu país, o meu, dos meus avós, Somotutu Oriundi, acabou gerando a pequena e média empresa, e que o Brasil só vai evoluir com ela. Depois de tudo isso que a gente conversar, a gente vai dar um giro internacional, quem sabe até a Itália, com os nossos correspondentes Nextel Reuters. Mas, Fábio, conta um pouquinho para mim o que significa esta eleição e o que você vai nos representar lá. Bom, obrigado pelo convite. É uma emoção muito grande poder representar os italianos de toda a América do Sul, que é o colégio eleitoral que me elegeu, e dentro desta circunscrição eleitoral, principalmente os italianos do Brasil. A Itália é o único país do mundo que permite não somente aos italianos que moram no exterior de votar, mas também de ter próprios representantes, pessoas que moram, que vivem no exterior dentro do parlamento. Nós temos 12 deputados, 6 senadores. Eu sou o único representante dos ítalo-brasileiros, a primeira vez que um italiano residente no Brasil é dentro da nossa Câmara dos Deputados. E é um orgulho muito grande, porque o Brasil é simplesmente o maior país italiano fora da Itália. Hoje nós... Quantos temos? Nós calculamos 31 milhões nos descendentes, no ítalo-descendentes que moram aqui no Brasil. É um número muito grande. É a maior comunidade de oriundi fora da Itália e no Brasil. Então, apesar que com cidadania o número claramente é menor, somos 300 mil, mas a responsabilidade é muito grande, porque eu sei que São Paulo, Sul, mas o Brasil inteiro... Quer dizer, você imagina que entre os italianos e descendentes de italianos, ao longo, nós temos 31 milhões no Brasil, é isso? São dados de uma fundação italiana que pesquisou, juntou dados do IBGE, de outras entidades internacionais, e o número é na faixa de 31 milhões, considerando que os descendentes de italianos fora da Itália são pouco mais de entre 60 e 70 milhões, significa que quase a metade está no Brasil. Nossa, realmente é um... E para esta eleição, o que esses brasileiros, ou o que os latino-americanos, na verdade, esperam de você? O que você acha? O que a gente quer de você? Eu tenho a minha pauta de reivindicação, que eu conto depois. Então, eu acredito que é uma oportunidade única pelo Brasil, mas também pela Itália, de
de fortalecer este laço que é fortíssimo, que não precisa nem falar, porque é no dia a dia dos brasileiros a presença italiana, mas fazer que esta presença, você citou justamente a importância da micro e pequenas empresas, por exemplo, das médias empresas, porque é um laço que pode se tornar sempre mais fonte de investimentos, de parceria. Numa economia globalizada, como você estava dizendo no começo, nós temos que capitalizar, que valorizar as relações humanas, não somente os capitais. E hoje Itália e Brasil tem um patrimônio único. Até porque é tal história, o capital ele é volátil, ele vai aonde tem a melhor oportunidade. Se você pegar pela relação humana, você mantém maior solidez nesse capital, ele perdura mais. Qual foi a representatividade? Quer dizer, quantos desses 31 milhões? Quer dizer, primeiro que a gente sabe que provavelmente nem 10% ficou sabendo desta oportunidade, né? Qual é esse colégio eleitoral? Quer dizer, com quantos precisava e com quantos você se elegeu? Então, o colégio é a América do Sul inteira. Nós temos quase 1 milhão de eleitores, ou seja, de italianos com cidadania ou argentinos, brasileiros, venezuelanos que têm a dupla cidadania. Deste 1 milhão de eleitores, mais da metade é residente na Argentina. Por quê? Porque a Argentina tem uma imigração mais recente, porque... Foi direcionada mesmo. Teve nos últimos 20, 30 anos uma relação maior com a Itália, então ela se beneficiou de tudo isso, tanto que dos 5 parlamentares eleitos na Câmara, aqui na América do Sul, a Argentina elegeu 4, não? Então eu tenho também essa satisfação de ser o único eleito no Brasil, mantendo alta assim, a bandeira da Itália e do Brasil. O Brasil tinha 300 mil eleitores, não? A metade mais ou menos no estado de São Paulo. Que são os que têm cidadania. Que tem cidadania. Na realidade, o Brasil tem um número muito alto de descendentes que está naquela que nós chamamos de fila de espera da cidadania. Que hoje está difícil, eu já tenho a minha, mas sei dos Na realidade, trâmites. se as pessoas que hoje estão na fila de espera conseguem se tornar cidadãos italianos, esta diferença entre a Argentina e o Brasil já diminuiria muito e a nossa presença também nas instituições italianas, no parlamento, seria maior e o intercâmbio, os benefícios, o investimento, as relações, com certeza, entre Itália e Brasil melhorariam. Então, o parlamento italiano é composto de quantos? Somos deputados? 630 deputados, um número bastante alto. 630 deputados. E 315 senadores. 315, tá par e passo com o Brasil, né? Nós somos 500 e poucos, né? Tá bem ali. Dos 630 deputados, quantos 12 são eleitos fora da Itália, destes 12, 5 na América do Sul. Sendo você o único brasileiro. Exatamente. E no Senado foi eleito algum? No Senado, infelizmente, nós não conseguimos manter a nossa presença. Na eleição passada, nós elegemos um senador, que era o senador Eduardo Polastri, presidente da Câmara de Comércio Ítalo-Brasileira, que fez uma excelente atuação, mas pelo motivo que estava te dizendo, ou seja, pelos números que acabaram beneficiando mais a Argentina conseguiu eleger 2 senadores. Aí é bem a correlação entre o número dos que têm a cidadania e os que não. Portanto, imagino eu que a principal ação imediata de você seria facilitar a obtenção de cidadania. Como? O que fazer? Nós já estamos com um processo que começou nestes dias e que vai ser atuado nas próximas semanas de força-tarefa dentro dos consulados. O que significa? Para agilizar o processo. Nós estamos contratando através do governo, foi uma lei aprovada já pelo parlamento no ano passado, graças também à atuação do nosso senador Polastri. Estamos contratando pessoas aqui no Brasil, inclusive, que trabalharão nos consulados para agilizar, para melhorar este atendimento e principalmente para recuperar este grande atraso que é o acúmulo dos processos de cidadania. Quer dizer, isso já foi uma lei
anterior, uma ação anterior. Você já sentou lá no parlamento? Já teve a primeira? Como é que é? Já sentei e a primeira ação que tomei foi exatamente... Eu tomei posse no dia 29 de abril. Dia 29 de abril foi a primeira sessão? Foi a primeira sessão, a sessão solene da Câmara, né? Na suntuosidade do Palácio de Montecitorio, que é uma sede muito bonita no centro da cidade de Roma. Então, foi uma emoção muito grande estar lá e representar E a receptividade, porque vamos fazer numericamente, então de 630 tem 12 de fora e tem um brasileiro. Quer dizer, você conseguiu já mostrar que você existe no parlamento? Já conseguiu falar e alguém perceber que o Brasil existe? Já tenho meu jeitinho brasileiro, consegui dentro da Câmara se mostrar a nossa simpatia, a nossa importância. Desculpa, hein, você viu que ele falou, é a nossa simpatia aqui, do jeitinho brasileiro. Com certeza. Com todo o calor italiano, mas também do jeitinho brasileiro. Eu acho que a mistura entre italianos e brasileiros é talvez a mais assim, simpática, não? Que pode existir. Você está há 12 anos aqui. Já. E já pegou bastante dessa coisa de compra? Já tenho em casa 3 brasileiras, minha esposa, minhas filhas, então eu estou minoria como italiano, mas estou muito bem. Agora, nessa sua fala já no parlamento, nesse seu jeito já de cativar, você já viu o espaço por onde vai andar? Quer dizer, como nós vamos fazer isso que a gente estava falando no início, que é o sonho de intercâmbio mesmo econômico entre as empresas dos dois países? Bom, eu já escolhi, porque cada deputado pode escolher de participar numa comissão de trabalho da Câmara. Nós temos 12 comissões permanentes. Eu escolhi de trabalhar na Comissão de Relações Exteriores justamente para me dedicar ao intercâmbio entre Itália e América do Sul e principalmente entre Itália e Brasil. Eu acredito que nós temos que trabalhar em várias etapas, não somente na etapa final, que são os investimentos, apoio às micro e pequenas empresas, mas também trabalhando muito no intercâmbio das jovens gerações italianas e brasileiras. Nós temos que aumentar o intercâmbio entre universidade, entre jovens, porque é lá que nasce a parceria, vão nascer a joint venture do futuro. Do futuro, para daqui a 4 anos você ter esse jovem já pensando na empresa que ele vai montar, junto. Eu quero me dedicar um pouquinho mais a esse assunto, a gente vai mergulhar um pouquinho mais nessa questão de universidade, berço de uma futura parceria, na questão da inter-relação comercial, cultural, social, entre Brasil e Itália. Você, aposto que aí tem do seu lado algum oriundo, portanto, escreva pra gente, veja que dúvida você tem. Nosso consultor está aqui, as suas ordens, economianegócios@recornewstv.com.br. A gente volta no minuto.